Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Boa noite, tudo bem? Hoje fazendo uma live à noitinha com a minha querida colega Gislaine. Daqui um pouco ela tá entrando aí. E nós vamos conversar por que se conhecer é importante e quais as vantagens de se conhecer. Por que o autoconhecimento é importante na nossa vida? Então, a gente agendou a live aí para as 8h30. Eu, como sempre, entro um pouquinho antes. E aí, assim que a Gislaine entrar, eu já chamo ela, a gente já vai fazendo as apresentações e vai começando a nossa conversa. Aí chegou ela. Gi, eu vou te chamar e depois eu coloco aqui o título da live, tá bom? Vamos lá. O Instagram está nos conectando. Oi! Oi, Cíntia, tudo E bem? aí, tudo bem? E você, como é que tá? Tudo jóia, tudo bem, Eu ia graças a mandar Deus. eu ia mandar um aviãozinho aqui para os conhecidos e aí eu disse, eu vou te chamar. Então Vamos mandar então. vou encaminhar para algumas pessoas pra Tá, gente eu também ter o vou aqui, pessoal tá? aí. Tá, combinado. Cada uma de um lado. É isso aí, vamos chamar a galera. Então tá, vambora. Tô chamando aqui também. Também. Opa, mandei pra você. Aparece online, né? Acontece. Acontece. Vamos lá. Acho que foi com a galera. Pois é que a gente tem que mandar de um em um, né? Tem que ir selecionando, né? Tem que ir, então. Mas Essa tua tudo bem. iluminação é boa, hein? Tu achou? Gostei. Eu tô Eu ainda fiquei catando aqui na casa um lugar que ficava melhor, porque à noite é complicado, né? Durante o dia é mais fácil. eu testei a Edna, obrigada. Beijo, Edna. Oi, Eu, Edna. eu tô usando o ring light aquele, mas é que reflete, bate no meu olho. E aí fica aquelas bolinhas assim, sabe? No óculos. Daí ainda tô fazendo uns testes. Daí esses dias eu vi um vídeo do pessoal usando em cima. Daí hoje eu coloquei, eu disse, vamos testar, ver como é que fica. Então, oi Paulinha, como é que tu tá? O pessoal tá entrando aí. Gi, O pessoal tá chegando. Tem muita live esse horário, né? Então a gente disputa aí. então assim. Saudades, Edna, também. Saudade da gente se encontrar, né? Fazer É uma a Edna bagunça. que trabalha com o Rodrigo? É, Ai, querida, é. oi Rita. O pessoal tá começando a entrar. Ritinha. Eu comentei rapidamente antes de tu entrar, Gi, que então a gente ia falar assim, do porquê que se conhecer é importante, quais são os benefícios, né? O que nós ganhamos com isso. E eu acho que tanto você quanto eu, nós somos profissionais de áreas distintas que viemos parar no desenvolvimento humano, né? E provavelmente, eu não sei você, mas foi uma trajetória de autoconhecimento que me trouxe para esse mundo, né? Então, aí eu falei brevemente, assim, eu vou só falar meu nome e me apresentar e depois eu deixo tu falar, tá? Sim. Então, para quem não me conhece, meu nome é Cíntia Rodrigues, eu trabalho com desenvolvimento humano, processo de mentoria, coaching, com foco mais voltado para a área de produtividade, porque eu venho do mercado corporativo de 20 anos de experiência, né? Paralelo a isso, nós nos conhecemos no time de atendimento aos atletas de alto rendimento, né, Gi? E a gente faz esse trabalho também. Então, aí eu quero também agradecer aí por tu ter aceitado o meu convite para a gente conversar hoje. E agora a palavra é tua, amiga. E... Bom, eu agradeço primeiramente, né? Todo mundo que está aqui já ouvindo a gente. E é um prazer estar aqui, né? Falando com você sobre isso, Cíntia, porque meu nome é Gislaine, né? Eu sou de formação, sou engenheira civil e atuo na área. Atuo como engenheira, atuo na área de construção, gosto muito. E também tem muitos cursos, né, na área de desenvolvimento humano, que também comecei a fazer a partir do autoconhecimento. Então, foi assim, teve um momento da minha vida
onde eu senti que eu estava no piloto automático, assim, onde eu era um robozinho, que eu estava seguindo ali algum comando que já estava programado em mim, e eu me senti sem poder de ação nenhum, assim, na minha vida. E aquilo estava me matando, assim, né? Porque eu não conseguia. Eu percebia aquilo e eu não conseguia reagir, não conseguia me dominar. Então, foi onde eu comecei a minha caminhada pelo autoconhecimento, né? E O piloto aí, automático é um perigo, né, Gislaine? É aquela coisa é, assim, tu acorda de manhã, eu tenho que ir pro trabalho, não sei o que, chega, mas não tem uma coisa maior que tu corra atrás, nem nada. É um dia depois do outro, um dia depois do outro, só trabalho. É meio uma loucura. Eu vivi uma época assim e eu não tinha, como é que eu vou dizer, perspectiva, parece, sabe? E é uma coisa e muito ruim. também senti, e fora esse piloto automático da rotina, tem um piloto automático de hábitos e atitudes que você não consegue sozinho, às vezes. Eu não consegui no início sozinha, né? Eu tive que procurar ajuda e procurar aí me desenvolver, porque principalmente me conhecer. Uhum. Porque tinham hábitos e formas de pensar que me dominavam, assim. Às vezes eu queria fazer algo, mas eu acabava cedendo aquele meu jeito de pensar, aquele hábito que eu já tinha de pensar, aquele jeito de fazer aquela coisa, que eu não queria mais fazer daquele jeito, só que eu não Eu sabia. conseguia, não conseguia sair dele, né? Você ficar preso naquele padrão ali, né? Então, era mais esse sentido que eu tava me sentindo assim, parecia que eu tava presa mesmo, né? O sentimento que eu tinha era esse, eu queria era liberdade, ser livre, assim, livre de me autodominar, assim, eu quero Sim, isso, eu de vou se para isso. entender. Fora os desafios que a gente já tem, quando a gente sabe a direção onde a gente quer ir, para onde a gente quer ir, já tem os nossos desafios, né? Só que você, pelo menos, não fica refém ali de um padrão e você consegue, pelo menos, você mesmo reage aos desafios, né? E você não fica dominado por um padrão que está ali já programado na sua cabeça. Então, para mim, foi mais nesse sentido que eu comecei essa minha trajetória. E aí já posso começar falando aqui um pouquinho? Claro, vai lá, vamos embora. Tá. Então tá. Então, assim, a minha área sempre foi muito racional, né? Parte de engenharia, eu sempre tive mais facilidade Com os com essa números e tudo área, com os mais. números, exatamente. Então, a área de humanas, para mim, era algo assim, sem necessidade, sabe? Pensava comigo, meu Mas Deus, por que aí as é mais pessoas. ou menos pegar o perfil comportamental, assim, totalmente lógico, e humanas é o oposto, vamos dizer, né? E eu não entendia, até, nossa, por que a pessoa faz psicologia, sabe? Eu não entendia por que Sim, que fazia. Livro de autoajuda, nossa, eu achava um absurdo, assim, né? Livro de sim. autoajuda, pra Esse que povo é lê essas isso, né? coisas. Nossa, sou super eu já aqui, né? E aí, quando você vai, fui me deparando com isso, assim, que eu tinha hábitos e padrões mentais que eu não estava conseguindo, estava me sentindo presa. A sensação é realmente de que você se sente presa a algo que você não consegue superar aquele algo ali. Tem muitas pessoas que falam que são limites, né? Uhum. São abordagens. Eu acho que no final das contas entra tudo no mesmo sentido, né? Porque nós Sim, temos tem essa várias programação. vertentes, né? Várias vertentes, e assim, depois eu acabei estudando. Então, aonde que começa, né? Começa aí nesse querer ir um pouco mais, né? E querer um pouco mais de você, assim. Ou você quer realmente ser você mesmo, se expressar você mesmo, ou você busca ser diferente e você não consegue ser diferente. E aí você vai percebendo, poxa, mas o que está acontecendo, né? Por que Por que eu que faço assim? não? Uhum. Por que que eu faço do jeito que eu faço, né? Por que que eu não consigo fazer de um jeito diferente? Então, foi onde eu comecei essa caminhada, né? E aí, eu descobri na época, assim, que eu tive que... E as pessoas falavam, né? Você precisa olhar para dentro, né? E eu não entendia essa... Para mim era uma metáfora, eu não entendia o que que é olhar para dentro, né? O que que é esse olhar para O dentro lado que todo mundo racional não falava? deixa, né? Não, não Não tô entendia olhando, não tem como. bolhufas. Como assim vai olhar para dentro? Não dá, né? Então, eu não entendi o que que era isso, né? Até que eu conheci o livro O Poder do Agora, né? Do E Eckhart Tolle. Uhum. esse livro virou uma chavinha assim, muito grande. Ele me trouxe para esse momento de presença, assim. Foi muito Uhum. intenso. Tem uns exercícios no livro, né, que você faz e te traz para esse momento de presença e você se sente livre, né? Quando você está nesse estado de presença mesmo intenso, né? Você sente essa liberdade. E aí eu falei, uau, quero mais disso, né? Então foi onde eu Foi aprender. comecei a aprender. E aí,
o que que é esse autoconhecimento, assim, né? O que que eu percebi? Eu percebi a minha limitação de início, né? Percebi o quanto eu era limitada. Tipo, gostaria de estar aqui, mas aí tu descobre, meu Deus, eu tô aqui embaixo, tenho que subir tudo isso, né? Você se descobre que você tem limites, você descobre que você tá limitado ali, né? E aí você não Deixa eu só consegue dar um sair oi. da... Ô, O pessoal Mari, falando, beijo pra mamãe. É que a Mari tá com o pai dela e aí ele disse que ela tá me assistindo. Ela Ah, que conversa legal. comigo no vídeo, querido. Ah, que bonitinho. Beijo da mamãe e a moreca. Desculpa, Gi, mas eu tinha que dar oi pra ela, não podia. A Mari é sua filha, a Aham. Mariana. Ai, que Maria- bonitinha. Oi, Mari. Tá, e aí E tu tava aí, e aí, comentando. sim, aí eu descobri essa limitação, né? E aí, como é que você... Que limitação é essa? Primeira pergunta Fazer. que eu fiz é isso. Qual é esse meu limite, né? Então, daí você precisa conhecer. E aí começa vários questionamentos, procurar vários livros. Aí eu conheci a yoga também, que era algo que eu já buscava fazer e eu nunca fazia. E aí eu comecei Menina, a quando me praticar falaram pra yoga. fazer yoga, eu dizia assim, mas esse povo é doido, imagina que eu vou ficar de ponta cabeça, eu vou ficar respirando e não sei mais o que. Não, eu pensava. E eu fiz yoga com o Rafa até 2 meses atrás e realmente nos conecta conosco. É um momento assim que a gente consegue realmente relaxar, né? É uma coisa muito fantástica. A Eu me yoga, achava super agitada e foi uma coisa que me centrou, sabe? a yoga, ela é justamente para isso. São exercícios que você faz de forma consciente, onde você administra a sua respiração conforme o movimento que você faz. Uhum. Isso te mantém no presente. E a yoga, esses movimentos da yoga, na verdade, a yoga é uma palavra que ela amplia muita coisa, né? Entra muita Uhum. coisa embaixo do guarda-chuva yoga. Mas ali, o pouco que a gente Filosofia. conhece, né? Uhum. Pouco que a gente conhece, aquelas posturas, os asanas e meditação. Vamos falar dessas duas coisas. As posturas e os asanas, eles são feitos de forma, né, consciente. Você Super. fica Uhum. muito prestando atenção no seu corpo e a respiração ajuda isso. Então, são movimentos conscientes que você faz. E aquele movimento também, ele trabalha tem todo um trabalho energético envolvido, né? Mas Uhum. depois de você fazer todo esse movimento consciente, no final, tem um relaxamento final, você consegue entrar num estado meditativo com muito mais qualidade. É. E E principalmente vai. para quem é mais racional, para quem tem um racional, o lógico mais ativo, assim, né? Você também é, né? Uhum. Quem tem o racional mais. Mas assim, quem é emocional também ajuda muito, né? Porque Conecta muito, tá? conecta tudo, mas principalmente quem é mais racional. Desligar a mente é um negócio assim. Não existe, também não existe essa palavra, né? Desligar a mente. Mas Uhum. às vezes a gente só quer assim que dê uma Acalmar um pouco. apaziguada, né? É. E aí o racional, as pessoas mais racionais, elas acabam sofrendo um pouquinho mais com isso, né? Yoga é maravilhoso, né? A A Ritinha tá Rita. falando aqui, já me tirou da depressão. Porque a yoga ela faz a gente ficar presente, consciente, né? Estamos aqui agora, nesse corpo, é isso que eu tenho, né? Você não vai ficar nem no passado nem no futuro. Então as É. posturas elas te Agora, ajudam a ficar meu livro, né? consciente. E aí depois no final você consegue relaxar e meditar, né? Então, e aí o que que é o meditar? É você observar a si mesmo, né? Você observa você, seu corpo, os seus pensamentos, e você fica ali num lugar de observador, observando seus pensamentos, observando o que você está sentindo, observando quais as reações que você está tendo, o movimento do seu corpo, tudo, o ambiente ao redor. Então, a meditação, ela é isso. Só que se você sentar para meditar, eu vou sentar para meditar. Primeiro, desmistificar o que que é meditação, né? Muitas pessoas acham que é não pensar. Não, não existe isso, né? Não, não é. É só acalmar os pensamentos. É, existe o estado meditativo, existem níveis, né? O estado meditativo, um nível bem profundo, você realmente, o pensamento, assim, ele é uma ferramenta só, nesse nível mais avançado. Você usa se você quer, você está ali totalmente presente, você usa o seu pensamento se você quiser. Mas, assim, geralmente, no estado mais alerta que a gente se encontra, os pensamentos, eles ficam muito ativos, né? Então, por exemplo, você está trabalhando, ou começou seu dia, ou no final do dia, você senta para meditar, e o que que é o meditar? É você apaziguar, ficar no local de observador e observar seus pensamentos. Se você fizer isso assim, vou sentar agora aqui e vou fazer. É muito desafiador, né? A gente usa a palavra Muito. difícil no coach. É muito Não é desafiador. difícil, é desafiador, É exatamente. desafiador.
Então, assim, por isso que a yoga ajuda, porque você movimentando o seu corpo, você já vai liberando. Você vai liberando as toxinas, as toxinas químicas, você já vai liberando tudo que estava acumulado, as tensões, você já vai ficando presente, a sua respiração vai melhorando. E aí sim, na hora que você senta, você consegue realmente meditar, né? Começar aquela meditação no nível inicial ali. E se você não conseguir, yoga realmente não é minha praia e tal. Tudo Antes bem, de você né? meditar, antes de você meditar, outras dicas que eu dou, assim, é prestar atenção na respiração, é se conectar com o seu corpo mesmo. Você tem que, de alguma maneira, se conectar com o seu corpo para depois você sentar e entrar nesse observador e começar a observar seus pensamentos, né? Porque senão fica bem desafiador mesmo. Assim, você precisa se conectar com o seu corpo, ou com alguma emoção, ou com alguma música, No e de olho início, fechado, né? eu comecei a fazer aquelas guiadas, é super bom. Ai, relaxa o pé, relaxa não sei o quê, babá. E aí vai subindo e tal. Porque eu achava assim, gente, o que eu vou ficar fazendo? Eu pensava mil coisas. Eu pensava assim, eu tenho que mandar. Quando eu trabalhava, né, não no desenvolvimento humano, na empresa, eu pensava assim, hoje eu vou chegar na empresa. Aí eu ficava mentalmente planejando meu dia. E eu dizia, É, não, para, fica aqui. ô, E Cíntia, já, mas é já isso entrava mesmo, na acho que ansiedade. mas é Tava para isso ali. mesmo que a Tava... meditação serve. Na verdade, é uma musculatura que você vai desenvolver. Assim, de início, realmente a guiada é uma ótima opção para quem nunca conseguiu meditar, sentar e meditar. A guiada começa com ela. Mas assim, a minha proposta aqui é te encorajar a não fazer mais a guiada, tá? Você mesmo se autoguiar. Você Sim, vai. depois que Mas aí, você para vai isso que praticando é mais fácil. eu tô te dando a dica. Faça algum movimento consciente com o seu corpo. Qualquer movimento, nem que seja uma dança, alguma coisa. Faça algum movimento no seu corpo, alguns alongamentos também já ajuda. Se conecta muito com o seu corpo e aí sim, você senta e tenta meditar. O meditar o que é? Você observar seus pensamentos. Porque aí você vai se conhecer. Você vai conhecer que tipo de pensamento que é esse que vem. E aí você fica no lugar de só observar, sem julgar, sem nada. E aí, nesse Uhum. momento, você vai começar a entender. Ó, vem esse pensamento. Aí, desse pensamento, nasce Vem esse outro. outro. Uhum. Desse aqui. Aí, a hora que você espera, volta para a respiração de novo. A respiração é o link que traz Pra a gente para o voltar, né? presente. A respiração é o que conecta a gente Voltar. com o presente. Sempre. A respiração é a nossa ponte para nos deixar presente no agora. Ela é ela que faz esse canal com a gente. E assim, mas de qualquer maneira, até quando você se identifica com algum pensamento e você voa nele, que nem, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro. Uhum. Voltou para a respiração, aí se pergunta, por que eu me identifiquei? Que momento que foi que eu acabei me identificando? Uhum. Foi no momento que eu achei que eu tinha que, no momento que eu pensei que, nossa, é um compromisso importante. Então, por que eu dei importância para isso agora? Então, assim, você vai se conhecendo dali. Nesse pensamento, eu me identifiquei nele nesse momento. Beleza, não se culpa. Só vai anotando, assim, sabe? Só vai anotando no Uhum. seu Estranho. autoconhecimento ali, no seu histórico de autoconhecimento. Vamos dizer assim. Mas assim, e aí você vai identificando que padrões são esses, né? Por que esse pensamento surge? Quando que eu me identifico com ele? Porque Entendeu? quando a gente vem, né? O que leva ele a aparecer? Que emoção que traz quando esse pensamento vem? O que ali quer sobreviver? Porque às vezes aí a gente tem as linhas, o conhecimento, o autoconhecimento ele é amplo, né? A gente fala autoconhecimento que o auto quer dizer se referencia a mim, né? Ah, sim, a Só nós, que né? Uhum. eu como ser humano, sou um ser com não só uma única coisa. Eu tenho o meu eu como Várias esferas. personalidade, eu tenho o meu eu como personalidade, como ego, né? Que é como eu me expresso aqui nesse mundo. Eu tenho o meu eu, que aí vai da nomenclatura da religião de qualquer pessoa, né? Eu Uhum. tenho o meu eu mental, vamos dizer assim, então, né? Eu tenho o meu eu mental e eu tenho o meu eu essencial, que é onde surge a minha essência mesmo, assim, um tema de vida que eu vim aqui nessa vida, que seria o propósito, a missão de Propósito. vida, né? Uhum. E é isso que nos faz individual, senão nós seríamos todos iguais, né? Então eu tenho aqui uma missão. E aí a missão de vida não é que, nossa, ser uma pessoa mega importante, não. É vir aqui explorar um tema de vida. Eu gosto dessa abordagem, Dessa um tema abordagem de vida. interessante. Nessa minha vida, vim explorar um tema de vida.
Ah, vamos supor, eu vim aqui explorar a verdade. Vamos supor, que eu acho que acho não, é o meu tema de vida, vim explorar a verdade. Então tem Aham. vários, e aí entra o livre-arbítrio. Eu posso explorar a verdade através de vários caminhos, né? Então é onde eu vou criando o meu próprio caminho. E aí o meu eu mental é como se fosse o diretor, né? O dirigente. Se a gente pensar assim Ele que comanda tudo. uma peça de teatro, vamos supor, a gente tem o personagem e o ator. O personagem, ele só vive se existir o ator. E Sim, vice-versa. claro. E vice-versa. Uhum. Então, seria o ego com as suas personas. O ego é o ator, vamos dizer assim. Uhum. É Uhum. o seu, é a sua. Porque o ego, ele é a nossa expressão aqui nesse mundo. Não tem como você existir aqui sem o ego. Eu tô aqui, eu É. tenho um jeito de falar, eu tenho um jeito de pensar, eu tenho o meu jeito, que é o ator. E aí eu tenho as personas. Aqui eu tô falando com você como a Gi coach, né? Mas assim, Uhum. eu tenho as outras personas, né? Eu tenho a persona filha, eu tenho a persona né, da empresa, eu Irmã, tenho a persona mulher, mãe, amiga, irmã, exatamente. Tenho todas. várias que são os personagens ali que eu represento. O personagem não vive sem o ator. E eu, como Claro. ator, represento vários personagens. E o nosso eu mental é como se fosse o diretor dessa peça. Ele que dirige essa peça. É ele que vai conduzir o ator, é ele que vai falar, ó, se comporta assim, se comporta assado, sabe assim, assim você Agora atua é isso, agora é melhor. aquilo, melhor Agora isso, agora aquilo. aquilo, vamos mais por aqui, vamos mais por ali. É ele que faz essa ponte entre o seu eu essencial, que seria o escritor, vamos dizer assim. Uhum. Que é. Seria o escritor ali que Escreveu escreve a história. que escreveu a história, que escreveu a cena. E esse escritor, ele está muito ligado com o diretor. Conforme o diretor vai passando feedback para o escritor, assim, sabe? Os dois ali se conversam. Ó, eu acho que esse ator agora consegue atuar em outras cenas. E aí o escritor vai lá, então, quem sabe? Aí o que esse eu, escritor, faz? Ele traz uma intuição, ele traz aquela ideia inovadora, aquele sonho, aquela meta. Tudo isso é o seu eu essencial, que aí tem várias nomenclaturas, pode ser espiritual, mas vai depender da religião de cada um também. Depende do que cada um acredita também, né? Eu superior. Mas assim, o que eu quero ah, falar também é que nós somos os três, os quatro, vai, né? O ator Tem e que os alinhar personagens. todos. Nós somos o diretor também. E nós somos o escritor também. Em níveis mais profundos. A meditação ajuda mais a gente se conectar com esse, tanto com o eu diretor, tanto com o eu escritor, né? Tanto com Uhum. a sua mente mesmo, que dirige a sua vida, que cria os padrões mentais ali, porque quem cria os padrões mentais é a mente mesmo, não é o escritor. O escritor, ele manda o roteiro. Quem vai fazer o roteiro do jeito que quer é o diretor, né? Então, assim, a mente, ela tem essa liberdade também de programar, né? Então, Tanto que a é gente a vai lá, mente que programa. desprograma, programa, né? Reprogramação mental, as crenças, tá tudo ali na mente, né? Toda essa estrutura mental, né? Mas, assim, a meditação, ela junta esse povo todo, essa galera toda, e faz uma reunião, sabe? Ó, vamos se achar aqui, vamos se entender, vamos dar um jeito na Vamos se vida, entender aqui? vamos se acalmar, que dá tudo É, certo, né? e aí o que acontece? Aí você pergunta, mas então quem sou eu? Né? Quando começa a surgir essas perguntas, quem sou eu? O que que eu estou fazendo aqui? Para que eu vim, né? O Essas que que eu perguntas, elas são gosto? Por o que que eu quê? gosto, por Uhum. quê? Essas perguntas são todas perguntas que te levam a esse momento, assim, de você... Aí uma coisa leva a outra. É. Então, uma hora você vai reunir essa... Então, nós somos tudo isso. E eu sou, em essência, a consciência em si. Você é a consciência que ora está consciente que é o escritor, e ora está consciente que é o diretor, ora está consciente que é o ator. Você é essa Uhum. consciência que acaba oscilando ali. E o que acontece? Às vezes nós, como consciência ali, a gente se identifica com algum desses. Às vezes eu me identifico mais com o diretor e acabo deixando lá a atuação um pouco de lado e fico ali mais buscando me Qual? conhecer, buscando me desenvolver, buscando me reprogramar, né? Tem esses momentos que a gente está mais identificado com o diretor. E tem os momentos que a gente está mais identificado lá com o ator, né? Que a gente precisa realmente fazer acontecer.
né? Que é boa parte, assim, a gente está nesse mundo de matéria, de realização, né? Vamos dizer que é boa parte do nosso tempo é ali atuando mesmo, né? Como ator. Gi, e ao longo do tempo, assim, como é que tu conseguiu se conhecer melhor? Ok, fora a meditação, tu fez algum curso, alguma coisa, pra gente comentar pro pessoal que de repente tá nos assistindo, que não tá nessa vibe ainda de se entender, de olhar para si, de fazer esse exercício que nós, lógicos, como é que eu vou olhar para dentro de mim, né? É. E, e realmente, eu quando entrei, até esse final de semana eu postei ali, que fez aniversário, o Facebook me lembrou, no primeiro evento que eu fui da Alto Impacto do Rodrigo Cardoso. Nossa, eu cheguei lá e dizia, meu Deus, quanta coisa para mim. Foram assim, era, sei lá, 14, 15 horas de evento por dia. E era muita informação. E eu pensava, gente, em 30 e poucos anos eu nunca na vida pensei nisso, né? Que hoje eu olho, é o meu dia a dia, eu abro o computador, é o que eu vejo todo dia, é o que eu converso com as pessoas. Mas naquele momento foi assim, como é que eu vou aprender tudo isso? Meu Deus, tudo isso para eu me conhecer, né? O que a gente pode, assim, na tua opinião, o que a gente pode indicar para as pessoas, claro, fora o pessoal falar conosco para a gente conduzir, de repente, um processo, alguma coisa, mas de uma maneira mais objetiva, assim, para quem está nos Tá. assistindo que ainda não entrou nessa vibe. Como é que tu Aham. começou, assim? Me conta. Tá. Como que eu comecei? Até estava contando, falando para a Rita essa semana sobre isso, assim. Quando eu comecei, graças a Deus, assim, eu acho que cada um tem um caminho único para isso, sabe, Cíntia? Mas assim, deixa eu contar a minha Sim. história, né? Uhum. Eu me deparei nesse momento e para mim foi muito forte isso, muito forte mesmo, porque foi questão de vida ou morte, assim. Ou eu entendia o que estava acontecendo. Oi, Jacqueline, tudo bom, querido? E ou eu entendi como eu realmente funcionava, é porque eu me sentia assim, um robô dentro de um, de Do um corpo. robô, dentro de um corpo que eu não li o manual, e eu Uhum. falava, caramba, que é isso aqui, né? Então, assim, eu preciso ler esse manual para saber operar do jeito que eu quero operar. Uhum. Então, Que eu boa cheguei nesse analogia. momento assim, então eu senti assim que eu tinha entrado e não sabia onde que eu tava, o que que tava acontecendo, assim, sabe? Não, preciso entender, calma aí, deixa eu entender como é que funciona isso aqui para eu poder Uhum. eu que mando aqui, eu que mando nessa bagaça, deixa eu entender como é que funciona agora, né? Então, assim, surge essa vontade, né? Essa vontade, esse querer é algo que surge na nossa vida em algum momento ali, né? Ou desperta, né? Por exemplo, você vai em algum evento, você ouve algum amigo, alguém, e te desperta esse interesse, essa vontade. Então, Uhum. esse interesse, essa vontade tem que surgir. Não começa daí, né? E aí começou assim. E aí eu percebi, eu li esse livro, O Poder do Agora, que eu não lembro como ele veio parar na minha mão. Não lembro mesmo, juro por Deus. Eu acho que eu fui na livraria, acabei pegando lá Vou e levar para li. ver. Uhum. E li. Então, assim, é muito assim, nesse momento vai surgir alguma coisa para você. Vai surgir alguma coisa. E aí dali uau, foi incrível. E aí eu percebi isso. Caramba, eu preciso me conhecer. E aí me veio também a intuição de, poxa, por que você não começa yoga, que era algo que você queria fazer há tanto tempo, né? Então Uhum. eu fiz várias aulas experimentais de yoga na cidade onde eu morava. E aí eu conheci alguns lugares. E aí eu percebi isso. Eu acho que o professor de yoga é uma pessoa que manja muito disso já. Eu pensei comigo. Uhum. E aí eu pensei comigo, então deixa eu achar um professor que eu tenha afinidade, que eu vejo assim que ele manja, e eu vou começar a pedir dicas para ele. E foi o que eu fiz. E aí eu encontrei o professor, o Alexandre, que é meu amigo hoje. Então eu Uhum. cheguei lá assim, crua, né? Crua, assim, a pessoa que não sabe nada mesmo, que nem você, assim, sentindo, né? E aí ele foi me guiando, ele falou, ó, Gi, lê sobre isso. E ele foi me perguntando, né? Quais são suas dúvidas, né? O que tu Porque já é sabe? interessante, qual é o teu anseio nesse momento de conhecer sobre o quê? E aí ele foi me guiando, então ele falou pra ela, conhece tal linha aqui, né? Conscienciologia, que ele falou pra mim, já mandou logo no hard, assim, né? Vai lá na Conscienciologia, eu falei, beleza. Cheguei lá, não Nossa, sabia nada. Ó, pelo nada. nome, né? Conscienciologia. É uma ciência que estuda a consciência. Consciência, Nem sabia que existia. E aí eu cheguei lá e não entendia nada, 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 nada. Imagina. Mas me esforcei muito, assim, para entender. E aí foi. Aí dali você conhece uma pessoa que fala uma outra coisa, de um outro curso, aquilo bate, você sente Vai curiosidade, conectando, né?
vai conectando, é. Mas assim, gente, uma coisa, conhecimento, né? Porque quando você se depara nesse lugar, você tá num lugar de ignorância mesmo. Isso é verdade, isso é um fato. É. Não que É um assim, pouco a ignorância. assustador quando a gente se dá É, conta que a gente não se conhece, assim. não Eu se vou deixar tu conhece. terminar, que eu quero contar uma história que aconteceu comigo, que foi muito engraçado. Mas tudo bem, termina aí, vai contando. E aí o Que Alexandre... você não se conhece e que tem um monte de gente que sabe disso. E você fala, meu Deus, que mundo é esse? A, Só a para fazer Rita, conscienciologia. eu concordo contigo, Rita, porque E olha, meu foi um dos Deus. primeiros cursos que eu fiz. Foi o primeiro curso que eu fiz de autoconhecimento. Foi muito louco. Foi uma aventura, assim, sabe? Foi uma aventura mesmo. Mas, assim, hoje eu amo de paixão e é incrível, me ajudou muito, nossa, muito mesmo. Claro, tudo começou pelo mais difícil, então, Foi. né? E aí depois, né, a gente se aventura em várias outras coisas, né? Claro, Mas, então, e aí, assim, informação, né? Conhecimento, é se dispor, é se colocar num lugar, assim, de se explorar, né? Poxa, eu não sei mesmo, então vou começar aqui por onde é possível, por algum onde eu tenho lugar. mais afinidade, por onde eu tenho mais afinidade, ou faz isso que eu fiz. Busca alguém que acho que essa pessoa manja. Troca uma conversa com essa pessoa. Todas as pessoas que já fizeram um processo de autoconhecimento, que já estão, porque o autoconhecimento não acaba, né, gente? Depois que você começa, Não, ele não acaba. Enquanto você estiver vivo, você vai estar se conhecendo. Então, quem já está no autoconhecimento tem muito prazer porque a gente já passou por isso. Então, a gente tem muito prazer de falar, de instruir, de dar uma dica, né? De dar uma orientação. Então, verdade. assim, quem está começando e não sabe por onde começar, realmente procura alguém, uma referência. Ó, acho que essa pessoa entende, então vou pedir uma dica para ela, porque essa pessoa ela vai te fazer as perguntas certas. Mais ou menos isso que o meu professor falou. Ah, qual é o seu anseio? Assim, qual é o que você, né, que você está pensando e tal? Então, conforme o que eu falei para ele, foi o que ele me sugeriu, né? Então, assim, conforme a pessoa falar, é o que a gente também vai dar uma dica, uma sugestão, né? Mas, assim, ler, né? Informação é uma coisa muito importante, conhecimento. E aí, o que que transforma, né? A informação, você lê um livro em conhecimento, é você começar a experienciar aquilo, né? Sim, Deixa eu ver colocar em se. prática, senão você não vai ficar Então, aqui e depois vai embora, né? e aí uma das coisas que eu tive que fazer foi isso, né, Cíntia? De início foi realmente tirar todos os preconceitos, assim, eu tive que realmente apostar, assim, será que o que esse povo fala é verdade mesmo? Eu vou Vou testar, tentar. porque o que eu tô fazendo não tá funcionando, então eu vou dar um crédito para essas pessoas, né? Deve ter alguma coisa aí, porque olha quantos livros, olha quantos Alguma coisa deve cursos, dar né? certo nisso que eles ensinam, né? Alguma coisa tem. Não pode estar tudo Então, errado. então eu tive que me colocar nesse lugar primeiro, né? De tipo, você realmente assim, se abrir, deixa eu testar, deixa eu ver o que que é isso, né? Que essas pessoas falam, né? Pra eu ver se faz sentido pra mim. Então você tem que colocar no lugar de experienciar algo novo, né? Ler algo novo. E ler ler realmente. Ah, eu acho que nada disso tá batendo com o que eu acredito. Mas continua lendo, sabe? Se você tirar uma frase de um livro que já te ajuda, já, meu, valeu a pena aquilo, né? E aí, assim, essa informação, você vai ler um livro ali. Precisa colocar ela em prática, precisa testar. Se testar, você precisa se testar, porque senão você não vai saber os seus limites. E se você não conhecer os seus limites, você não consegue ampliá-los também, né? Você não consegue se ampliar, você não consegue ser um pouquinho mais que você quer ser e que nós somos, na verdade, somos muito mais. Então você precisa conhecer o seu limite para você ultrapassar ele, né? Ultrapassando limites, para você ultrapassar ele. E aí é de limite em limite que a gente vai expandindo, que a gente vai crescendo, né? Que a gente vai ganhando outros horizontes. E esse ultrapassar o limite, expandir o limite, te traz uma sensação de liberdade, te traz uma sensação de conquista, de É poder, né? autodomínio, Poder no sentido assim, de eu consigo poder. fazer. E isso eu Realmente, colocar em consigo. prática e executar é uma coisa, ok, eu consigo, é palpável, né? É só me propor É, que dá certo. e isso é mental, gente, é mental. E assim, e aí eu também eu tinha muita vontade, assim, a Nath falando, sempre me ajudando com suas dicas. Ensinamentos. Sempre que eu posso, quem me pergunta a dica, eu vou dando, né?
E assim, até onde eu, né? Onde Claro, eu estou também, né? Porque tem muito pela frente ainda, né? O nosso potencial humano é gigante, né? é Então, enorme. assim A como eu gente pego pensa assim, dicas ai, com outras pessoas, como é que eu vou estudar tanto? E a gente vai estudando e vai cabendo mais, e as coisas vão fazendo sentido. E aí eu quero comentar, Gi, quero te interromper um pouquinho, se tu deixar. Eu vou contar uma lógico. historinha muito rápida, que aconteceu sexta-feira. Se tu participar de uma reunião, e aí sabe quando termina e tu diz assim, meu Deus, eu sou um peixe que foi pescado para fora do aquário? E eu disse, porque e aí, e olha só a importância, por que é legal a gente se conhecer. Daí eu comecei a dizer, tá, mas peraí, deixa eu analisar o que aconteceu nessa reunião, o que as pessoas falaram e como é que eu me comportei. E aí eu entendi perfeitamente, porque daí, até porque a gente está fazendo o curso de analista comportamental, aí assim, eu sou uma pessoa muito lógica, eu falo muito, mas eu tenho um raciocínio bem lógico. E aí a gente tava discutindo, e aí o pessoal, não, pessoal, qual é o sentimento? Qual é não sei o que? Aí eu, tá, e objetivamente, o que vai acontecer? E as pessoas olharam pra mim, meu Deus, ela é um ET, né? Foi assim que eu me senti. E aí depois eu disse assim, tá aí, ó. Por que aconteceu isso? Por que eu me senti um peixe fora d'água? Porque eu usei o meu lado totalmente lógico e racional numa conversa emocional, porque era um assunto que tratava da escolinha das crianças, era um assunto com dos pais da escolinha da minha filha, que está com 3 aninhos. Então, assim, aí diz, ai, como é que as crianças estão? Eu digo, gente, tá tudo certo, eu sigo trabalhando, eu preciso que essa criança faça alguma coisa. E aí os pais dizem, porque o sentimento da criança, porque eu, tá, e na prática, vai ter aula online ou não vai? Sabe? E aí, depois que terminou, até eu tava conversando com a mãe de uma das coleguinhas da minha filha, ela entrou aqui agora há pouco, Dani, beijo pra ti. E aí eu disse assim, me senti mal e tal. E aí depois eu entendi. Eu disse, por que eu me senti mal? Porque a reunião tava numa pegada totalmente emocional. E eu cheguei bagunçando o coreto ali, querendo botar racionalidade numa coisa. Se fosse alguns anos atrás, eu teria batido boca com todo mundo, dito que a reunião tinha sido uma merda, e, sabe? Não, é verdade. É, Mas aí hoje, aí eu olhei e disse, gente, de repente faltou sensibilidade da minha parte. Mas por que eu consigo identificar isso hoje? Porque eu estudo, porque eu entendo isso. E eu vi que estava todo mundo ali, a escola estava muito oferecendo um ombro amigo para os pais e tudo mais. E a Ogra aqui chegou e disse, tá, e aí, vai ter aula online para as crianças? Não vai. Eu só queria saber isso, né? E eu disse, e olha essa só. autoanálise, ela é fundamental no processo de autoconhecimento. Se você E não aí, parar e se analisar, você não vai tirar nenhuma informação de você mesmo. Porque o autoconhecimento é isso, você precisa se explorar, obter informações de você mesma. E aí você analisa, você coloca para fora e olha, né? Diante de uma ação mesmo que você já tomou, deixa eu olhar o que eu fiz, né? Ou pode ser um pouco antes. Eu vou tomar tal decisão ou tal ação aqui. Eu já conheço o meu perfil, então eu já sei mais ou menos como que eu tomo, como que eu vou tomar essa decisão. Então pode ser por algo que você já fez e pode ser antecipadamente. Então isso é autoconhecimento, é você obter informações de você mesmo, analisar, colocar para fora. E aí por isso que é importante o que a gente faz também, esse trabalho da análise comportamental, né, Cíntia? E sim, aí, voltando muito. naquela metáfora, na analogia do ator, do diretor e do escritor, o perfil comportamental, ele entra no perfil ali do ator. É o perfil aqui do Claro, seu... quem que ele Como é se, ali. se essa vida fosse um jogo, é o perfil do avatar. Você escolheu um avatar com essas características para vir atuar aqui nesse jogo. Uhum. Antes de você pegar lá o controle e começar a jogar, você escolhe as características do avatar. E aí, essas características do avatar é o seu perfil comportamental. E é importantíssimo conhecer, porque o perfil comportamental é como a gente se expressa nesse mundo. Então, Eu vou fazer uma live essa semana ainda sobre isso, sobre as características dos perfis e como é que a gente se comunica. Porque essa reunião para mim foi um aprendizado. Porque eu saí dali, eu disse, tá, daí eu comecei, daquelas assim, né, bem analista, comecei a analisar e digo, gente, mas acho que tá, o perfil das pessoas era tudo menos igual ao meu. Isso foi óbvio que eu concluí, né? sim. E eu E tá disse, tá, tudo bem, porque assim, tudo você bem, tem. claro, E isso é a riqueza desse mundo, essa diversidade.
os perfis Exato. que têm esse olhar, mas a sua tomada de decisão é racional. É. E eu quero pegar um gancho nisso aí que a gente tá falando, Gi, porque assim, essa quarentena, esse momento assim reflexivo que a gente tá passando hoje, de ter que ficar em casa e tudo mais, ele tá nos fazendo refletir o quanto a gente se conhece. E eu venho falando muito isso nas lives, porque E assim, o quanto a gente se aceita também, né? E não exatamente, adianta mas só assim, se conhecer. Se você se conhece, eu sou mais racional, mas você não aceita ser racional, você está gera se um conflito. maltratando. Você está se autoflagelando. E aí, assim, ó, esse autoconhecimento, o que ele vai nos trazer de benefício, vamos colocar nesses termos? É que a gente consiga tomar decisões mais acertadas na nossa vida. E aí, a reflexão que o momento atual nos traz é o quê? Ah, por exemplo, a pessoa estava num relacionamento que não estava legal. Aí ela se viu tendo que ficar presa em casa 40 dias com a pessoa que, né? Ah, pois é, não sei. A empresa que eu trabalho, eu não gosto muito, mas eu vou levando. A pessoa está no piloto automático, não para se conhecer. E aí, de repente, o que acontece? A pessoa se vê num momento que ela vai ter que tomar uma decisão. Mas e qual é a melhor decisão? Ela não sabe, porque ela não se conhece. Ela não sabe Exatamente. como é que Ela ela não vai sabe agir. qual é a tomada de decisão. Porque a gente fazendo lá a análise de perfil, você sabe. O perfil, por exemplo, o meu e o seu, Tipo de executora, tomada. comunicadora. A nossa tomada de decisão é racional. Sim. O executor e o analista, a tomada de decisão é racional. E assim, você aceitando isso, eu funciono assim, essa é a minha natureza, essa é a natureza do meu avatar, essa é a natureza aqui do meu ator em si, do meu avatarzinho do jogo, essa é a natureza É. dele. Então, se você tentar ter tomada de decisão emocional, você está indo contra A tua natureza. a própria natureza, o próprio boneco do jogo. E aí o que acontece? Esse bonequinho do jogo vai jogar bem se ele não foi configurado com aquela Claro que não, né? característica? Não vai. E a gente não quer jogar bem para ganhar? Que é o jogo da nossa vida. E não é É. ganhar de ninguém, é ganhar de nós mesmos. É superar os nossos limites. Não tem nada a ver com ninguém, é com a gente mesmo. Superar os nossos limites. Ganhar da gente no sentido de expressar o melhor que a gente pode expressar também. E isso, o bonequinho do jogo, ele tem as características. Se você não utilizar as melhores características dele, você está remando contra a maré, você está jogando contra você mesmo. Então, o benefício de conhecer o perfil comportamental, você vai jogar com naturalidade. Você realmente vai aproveitar as características daquele bonequinho que você escolheu. Fique bem claro isso, foi você que escolheu esse avatarzinho. Então, se ele já vem com essas características de forma natural, por que não explorar o que é natural dele? É. Não, Porque e é muito mais nada fluida impede, a né? coisa, né? Nada impede. Lógico, a gente tem que trabalhar todos os outros, né? Tem que ter esse olhar de que nem você fez, esse raciocínio. Você vai ser você. Agora eu vou forçar a não ser racional na próxima reunião, por exemplo. Vou deixar de ser Não, racional para tentar ser mais emocional. Não, você não vai, não é o seu perfil. Não, você vai Uhum. estar indo contra você. Porém, o que você pode fazer? Não, como você já se conhece, você permite o outro ser ele mesmo também. Porque você já se conhece. Aí você permite o outro ser ele também. E o outro tem tomada de decisão emocional. Beleza. Então você olha para aquilo, você reconhece que aquilo é emocional e você lida com aquilo. Você não precisa confrontar. Você aceita que você permite que a outra pessoa seja assim e você interage com a pessoa. Você não precisa impor o seu ponto de vista para outra pessoa. Não, você tem que ser objetiva para uma pessoa emocional. Ela não vai ser. Não Ela é vai ser. emocional. A tomada de decisão dela é emocional. A natureza dela é emocional. Ela funciona dessa maneira. Então, dentro dos relacionamentos, dentro de reuniões, né, dentro da família, por que é importante se conhecer? Por isso. Então, você vai saber, diante de uma reunião familiar, a minha tomada de decisão é racional. Então, provavelmente, eu vou ser um pouco mais fria, outras pessoas. O que acarreta, né? Uma tomada de decisão Ai, como racional. é insensível, meu Deus do céu. Você não vai agradar. Assim como o Não vai. emocional não agrada o racional, a tomada de decisão do emocional não agrada o racional. Isso é um fato. A gente acha que ele está sendo, né? Tá fazendo mimimi, que não tem, né? Que Ai, que pode ir direto enrolação. Pra pro que falar um negócio. enrolação. A gente não tem paciência. E aí é isso que gera. Vai gerar o descontentamento nos que têm a tomada de decisão racional. E o que tem tomada de decisão racional vai gerar descontentamento do que tem tomada de decisão emocional.
Então, existe isso. E você, tendo essa clareza que isso existe, vai existir, você não vai agradar todo mundo. Ok, tá tudo certo. Só que você permite o outro ser o outro e você ser você. Então, o autoconhecimento do perfil comportamental, ele é extremamente importante para os relacionamentos, para a nossa convivência, né? E aí, Cíntia, a gente entra em autoconhecimentos um pouco mais profundo, né? Que aí entra nesse nível do mental mesmo, né? Das programações, que depois se você vai se questionando, ok, já me aceito, eu me permito, aqui eu já conheço a minha natureza, né? Já sei aonde eu atuo melhor. E você conhecendo a sua natureza também, você vai conhecer ali que você tem os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, né? E você vai querer desenvolver seus pontos fracos também. O que vai te sabotar sempre? Qual é aquele pensamento que sempre vai aparecer, né? Na hora E aí nisso nós somos únicos, porque daí mistura, né? O seu padrão mental, a sua programação mental com o seu perfil comportamental, a maneira que você se expressa, a cultura que você está inserido, o ambiente, tudo, né? Então é uma pitada de cada coisa. Né? A nossa vivência, as pessoas que nos cercam, tudo isso impacta nas nossas decisões e no nosso dia a dia. Lógico, o exemplo, e aí a nossa programação mental, ela foi criada na infância, né? E aí hoje a gente tenta conhecer ela, conhecer que programação é essa, para reprogramar. Né? O que não está muito bom, né? Isso só que aí eu te digo, você vai reprogramar, mas você já tem um autodomínio de si, você já tem, assim, essa clareza de quem você é, do porquê você está fazendo aqui, para saber o que você vai reprogramar lá? É isso que eu ia falar, porque aí o que acontece? Se tu não, se o teu autoconhecimento ele é superficial, é raso, tu pode reprogramar errado, porque às vezes você vai reprogramar, exata. Você vai reprogramar com a visão do ator. Qual é a visão do ator? Ele tá ali. Às vezes assim, por que eu faço isso? Mas por quê? Porque quando começar a analisar a fundo e for nas profundezas aí da mente, aí tu vai entender, não, a reprogramação é só virar uma chavinha aqui e delta pronto, não é um horror de coisa que precisa fazer. E aí... é uma consciência da forma de você pensar, né? Você vai chegar na sua crença, né? Chegou na crença, claro. Você consegue identificar ali, você consegue reprogramar. Mas aí você já precisa ter um autoconhecimento melhor, porque senão você vai criar uma outra crença com a mesma raiz da outra. Você só vai trocar 6 por meia dúzia, assim. Sim, então vai chegar na mãe, um autoconhecimento, só vai mudar a roupinha da coisa, mas a coisa continua mesmo. Então, assim, quais os benefícios, né? Primeiro, conhecendo o seu perfil comportamental, é esse. Você consegue conviver melhor com as pessoas, você consegue entender que você funciona de um jeito, o outro funciona de outro, e tá tudo bem. Não, e eu acho que o principal, Gi, é a questão da comunicação. É a gente entender... Comunicação. Por que o outro fala daquele jeito? Como é que eu respondo para aquela pessoa? Por que quando me falam de um jeito eu respondo do outro? Mas por quê? Porque é o meu perfil. É o meu jeito. Ah, não vou mudar nunca. Não é isso. E é muito engraçado, porque eu era uma pessoa que dizia, eu nunca vou mudar. Eu sou assim, imagina. Tá aí, a pessoa é bem diferente hoje. Então, eu acho que isso é uma questão... Entrou no autoconhecimento, você tem que abrir essa chavinha aí. Eu virei essa chavinha quando uma amiga minha falou assim... hoje a gente tá conversando sobre o assunto dela, falou, minha opinião hoje é essa. Mas hoje, porque amanhã eu já posso ter mudado de opinião e tomara que eu mude. E ela falou... Que legal! Eu fiquei olhando pra ela assim, nossa, tomara que mude? Como assim? Eu era a pessoa que não mudava de opinião, né? Claro. E aquilo ali mexeu comigo, assim. Eu falei, caramba, realmente é importante a gente mudar de opinião, porque você vai ampliando a sua visão, né? E aí a visão mais ampla, né? Ela traz esse olhar geral que você consegue ter uma tomada de decisão melhor, que nem você falou. E isso é só o autoconhecimento que pode te ampliar essa visão, né? Se você ficar ali focado já no... Porque o que acontece? As nossas interações, elas já são o efeito final da coisa, né? Já é o efeito. Sim! Já é o efeito, não é a causa. Então, assim, se você... Uma tomada de decisão tá mais ligada com a causa, né? Com a sua causa. E aí daí não adianta, se você não tem essa visão mais ampla, você fica ali batendo no efeito, ali, você querendo mudar o efeito, mudar as pessoas, mudar a forma que as coisas acontecem. E aquilo ali não muda em essência, né?
Então, a visão mais ampla, ela te traz isso. Não, eu preciso mudar aqui uma crença, né? Tem alguma crença aqui. Pelo menos, geralmente a gente não consegue de cara saber qual é a crença. Mas Ah, você não. olha, É mais você complexo. olha e assim, nossa, eu tô travado nesse negócio aqui na minha vida. Então, bem provável que tem uma crença. Então, quando você já está no processo de autoconhecimento, você já sabe. Eu tô travado aqui em algum lugar. Tem uma crença. Tem. Então, você já consegue ter essa noção e tá tudo bem. E aí você começa a trabalhar ali para ver que crença que é essa, né? Então, o autoconhecimento traz e te permite isso. E aí, com o tempo, isso vai ficando fluido. Você mesmo vai fazendo com você mesmo e o negócio vai acontecendo, né? Então, assim, benefícios tem muito, né? Eu, assim, de cara, eu já falaria para pessoas que geralmente elas estão ali com seu limite já muito próximo ou que não estão conseguindo ultrapassar seus limites, elas começam a entrar no estágio de sofrimento, né? Então, o autoconhecimento, Sim, ele é te aquela liberta coisa desse do, sofrimento. ah, eu digo que eu vou fazer e não faço, eu fico enrolando, empurrando as coisas com a barriga. É, isso aí, muitas vezes, é falta, sim, de autoconhecimento, né? Sim, Os total. benefícios são que ele vai acabar sendo um combustível para que a gente faça aquilo que a gente se propõe, né? Eu vejo como um dos principais esse daí, né? E aí você ganha mais satisfação mesmo, né? Você começa a ganhar mais uma paz interior ali, você começa a se conhecer, compreender como você funciona, você sai desse estágio de sofrimento, né? Você começa a sentir um pouco mais de liberdade por você estar se conhecendo, você começa a conhecer seus limites, começa a ultrapassar eles, ganhar essa autoconfiança, esse autoempoderamento, né? Poxa, eu consigo. E aí você vai se fortalecendo nisso, né? E aí você vai ampliando os seus horizontes também, você vai ampliando a sua zona de atuação, né? Você começa a abrir a sua mente, você começa a estudar mais, conhecer coisas novas, se Participar de expressar turmas, melhor. mentorias, processos, enfim, tudo vai ajudando e uma coisa vai levando a outra e vai construindo, né? E aí uma tecla que eu comecei também, quando eu comecei o autoconhecimento, eu percebi assim que me levou, impulsionou aí cada vez mais, era a questão da criatividade também, Cintia. Era uma coisa que eu pensava comigo assim, poxa, como que eu vou ter uma ideia nova, sabe? Eu via Aham. que muitas pessoas se destacavam porque elas tinham, elas criavam um produto novo, elas Uma criavam ideia um diferente. serviço novo, dentro da empresa elas tinham uma ideia inovadora, então isso, né, propiciava ela subir de cargo, de carreira. E aí, como que vem a criatividade? Como que vem uma ideia nova, né? Se você não amplia a sua rede neural, a sua Sim, base de as sinapses informação. ficam. O caminho é sempre o mesmo, não tem um novo, né? E aí aí eu estudei bastante criatividade, né? E existem dois tipos de criatividade. Existe a criatividade com base no banco de informações que você já tem. Então você ali, você encaixa uma informação com a outra e de duas informações nasce uma terceira. Isso é uma criatividade. Você com o que você tem, você cria uma terceira coisa ali. E tem a criatividade, que é a criatividade que vem da sua essência mesmo, sabe? Aquela ideia, assim, que é totalmente disruptiva, que vem assim, é isso, sabe? Você está diante de um problema para resolver, de Descobrir. algo ali para descobrir, ou às vezes algo que realmente não tem mais o que fazer, às vezes até um problema de saúde, né? De algum familiar seu que não tem mais o que fazer ali e precisa realmente de uma ideia nova, assim, inovadora para alguma coisa, e a pessoa vai lá e pá, e isso surge da onde? Surge desse seu eu mais essencial. Então, assim, o autoconhecimento ele te leva mais para esse teu eu essencial, que é onde onde é a causa, onde brota as ideias causadoras mesmo da sua realidade, né? Então, ele te conecta mais com esse seu eu, assim. Então, isso me levou também, o autoconhecimento foi uma das razões, assim, eu acredito que seja um dos benefícios que eu posso te falar agora no momento, é esse, é a O criatividade. aumento da criatividade, vamos colocar nesses Aumenta a termos. criatividade, você vira um ser criativo, solucionador. Você não fica mais refém dos seus problemas ali, a vítima, e você começa a ser um solucionador, você começa a ter ideias. Não, mas se fizer isso com isso, eu acho que a gente consegue agora resolver isso, diante de né, uma situação. E aí você começa a ser essa pessoa que começa a ser a solucionadora. E não Sim, é que tu não mais. foca no problema, tu vai focar sempre na solução, né? É. Aquilo que a gente fala muito, até nos processos para os clientes, que a gente diz, gente, qual que é o problema? Ah, porque o problema é esse, tá, deixa ele daqui. E a solução qual é essa? Então, vamos caminhar para ela, né? E Então, eu e as acho soluções novas, elas partem daí, de uma mente que está aberta, né? Que já que vai um pouquinho dos limites.
A criatividade, ela rompe os limites. Então, Sim, o autoconhecimento vai fazer você conhecer seus limites e ultrapassar seus limites. E aí, depois dessa barreira dos limites, tem a criatividade. E você encontra o novo, você encontra soluções, e aí você vai se descobrindo, né? E aí, a partir desse novo, você cria daí da sua forma, a partir dali em diante, né? Você não tá mais refém daquela programação mental lá que estava já dentro da sua cabeça, dentro do seu ser, né? A partir dali, desses novos horizontes, novos limites que você vai explorar, você mesmo começa a criar, né? Então, você abre uma zona ali de informações para você explorar agora de acordo da maneira que você quer, da maneira que você busca, né? Então, esse também é acredito que seja um um benefício muito benefício. grande. Criatividade. Nossa, é notável, a gente pensa de uma maneira diferente, com certeza, eu concordo contigo. E é uma coisa assim que às vezes é tão natural que a coisa vai indo, quando tu vê, tu já tá resolvendo coisas que tu nem fazia antes e que antes eram, ai, que horror! Deus, já resolvi, tá tudo certo. Né? Exatamente. Isso é muito, muito legal. Gia, a gente tem 4 minutos aí, daqui a pouquinho vai acabar. Legal. Então, não sei se tu quer comentar mais alguma coisa. Não, eu poderia falar assim, eu já tenho vários materiais sobre isso, mas o que eu poderia era dar algumas dicas aqui de como se abrir aí, né? Porque autoconhecimento é algo que a gente vai levar até a gente morrer aqui, né? Claro. Então, eu vou passar umas dicas assim de que eu já levantei, que eu, de repente possa contribuir aí. Então, a primeira que eu daria é assim, ó, se desidentificar de você. É não levar para o pessoal, sabe? É criar uma certa impessoalidade com você mesmo. Se desidentifica aí para você começar a se olhar. Não leva mais as coisas para o pessoal. Tenta realmente dar um novo olhar para isso, né? Sim, como se tu saísse de ti mesmo e olhasse de cima, assim, né? Isso, exatamente. É um cientista de você. Eu gosto dessa palavra também. Cientista de você mesmo. Você é a cobaia e você é o cientista ao mesmo tempo. Então você se analisa ali sem levar para o pessoal. Impessoal, sabe? Sem julgamento. Outra dica que eu posso dar também é utilizar as outras pessoas para chegar até você. O que é o autoconhecimento? Você quer chegar. A Gi congelou. Vamos ver se ela. Oi, Cíntia, deu uma cortadinha, né? Sim, não, então mas agora tá tudo certo. Então, essa outra dica é isso, é utilizar as pessoas, não utilizar, não, né, tô usando você, não, é assim, realmente sim, aproveitar o convívio, o relacionamento com as pessoas para chegar até você mesmo. O que acontece? As pessoas são espelhos, né? Elas espelham a gente. É aquela velha história, às vezes é chegar pra pessoa, como é que tu acha que eu me comporto assim, assado? Como é que tu me vê? Não precisa nem perguntar. Não precisa nem perguntar. É só as outras pessoas. A reação que as pessoas têm com o que você faz já vai te mostrar como você é, né? E você observando no outro o que o outro tem, porque você também tem. O outro é um espelho nosso, né? Espelhamento. E aí você pergunta, o que me irrita no outro? Ah, me irrita tal coisa. Então você precisa trabalhar essa coisa, né? E aí isso vai te ajudando a se conhecer também, né? A aceitar. E aí a próxima dica é essa também. Aceitar que os outros são livres para serem o que quiserem. Os outros são livres para serem quem eles quiserem, sabe? Assim como nós, então, né? aceitar isso. Então, aceitar, ok, a pessoa fala o que ela quer, ela tem todo o direito de fazer o que ela quiser, né? E a outra dica, amor, empatia, permitir que tudo exista. Tudo existe, sabe? Todos os sentimentos existem, todos os tipos de pensamento existem, todas as situações existem. E permitir que isso exista, porque isso é a diversidade da vida, né, gente? Claro, isso ajuda muito nesse processo, essa permissão de tudo existir, ajuda muito a gente a reconhecer algumas coisas e ir para frente, né? Desapego também, né? Principalmente do que os outros vão pensar, assim, sabe? Ah, se eu fizer tal coisa, o outro vai pensar isso de mim. Isso é fundamental. Então, dia que tu liga essa chave, assim, meu Deus, as coisas fluem, porque tu faz o que tá na tua essência. O que os outros vão pensar, paciência, eles pensam o que eles quiserem. Porque tá tudo bem. Eles vão julgar ou não, né? Gia, a gente tem aí 50 segundos. O Instagram tá me avisando aqui. Quero te agradecer por esse bate-papo aí. Daria para ficar a noite toda falando, né? Obrigada aí por ter aceito o convite. É um assunto muito extenso, né? Que a gente falou, tem vários níveis de autoconhecimento, né? Mas assim, o nível que você conseguir, principalmente o perfil comportamental, né? Eu acho que é muito importante mesmo, porque ajuda muito na comunicação.
e nos relacionamentos, né? Principalmente, né? Todos os relacionamentos. Eu vou fazer uma live essa semana ainda sobre como se comporta cada perfil, assim, para o pessoal saber mesmo, para levar esse conhecimento, vamos dizer assim, para as pessoas, né? Gi, a gente vai cair, então eu não vou Importantíssimo. mandar um beijo antes que a gente caia de vez. Pessoal que está aqui Obrigada. conosco,